chama Vapor Barato. Assim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, ó minha honey baby, baby honey baby. Assim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que estou indo embora. Talvez eu volte um dia, eu volto, quem sabe. Mas eu quero esquecê-la, eu preciso. Ó minha grande, ó minha pequena, ó minha grande obsessão, ó minha honey baby. Fez isso no regime democrático, que a grande obsessão era o Brasil quando ele foi para o exílio. Valeu. Essa música ficou famosa, é uma coisa da Gal Costa, que esse ano, né? Que a parte fala, tipo um girassol, meu olho busca o sol, quando crê que o ódio é solução, essa sobrelinha de anzol, barco à deriva, sem farol nem sinal de aurora boreal, minha voz corta a noite igual roxinol, no foco de pôr a mão no ralo, tudo que bate é tambor, Eu tô lembrando da música agora, todo tambor vem de lá, se o coração é o Senhor, tudo é África. Pois em prática, essa tática, matemática falou. Quando a terra não for livre, eu também não sou. Acho que essa é a parte mais importante da música, para mim pelo menos, e é o que de alguma forma representa ela também, porque ela, apesar de não ser negra, né, que ele fala na música, se me bota ancestral de quem tá com vida eu vou e sentar com as meninas enquanto germina o amor. Em químico é Ioni, quer que eu tire de tua dor. Aí ele fala, quer que eu vou dar descarga de tanta luta, a chaga que rasga com força bruta. Deus, ele se fazendo essa interrogação, esse questionamento, é o que mais me deixa intrigado. Eu canto essa parte do rap muito bolado mesmo. Deus, porque a vida é tão amarga, na terra que é casa da cana-de-açúcar. E é isso, gente. É porque eu me sinto muito bolado mesmo, sabe? Eu quero representar muita gente, eu quero fazer por muitas pessoas, porque eu também faço parte de uma minoria, eu também faço parte. E eu não acho muita hipocrisia da minha parte estar aqui falando muito sobre negros hoje, até porque eu fui criado por uma negra, apesar de ter pais brancos. Então eu me sinto muito no dever de falar sobre eles, entendeu? Sobre os negros, sobre toda a luta de toda a minoria, de, sei lá, da gente mesmo. Porque o Emicida fala em outra música dele, eu acho, não sei se é nessa mesmo, mas ele fala numa estrofe, recarga de pus é que igual Jesus, no caminho da luz todo mundo é preto. A gente tem provas de que a gente tem sangue de negros, entendeu? Que os nossos ancestrais são negros, muitos foram negros também. Vou aproveitar o mote do Vinícius. Eu também tive uma mãe preta, Zenite. Eu já estou aprendendo que até falar mãe preta assim, já é um negócio meio esquisito, né? Mas eu passei por uma situação nos Estados Unidos. Eu fui visitar aquele coral gospel lá no Harlem, que é um bairro negro, né, de Nova York. E aquele coral do YouTube, né, que o YouTube canta, eles, né, aí eles estão juntos ali e fazem um... E uma das minhas missões de viagem era conhecer esse coral. Então, um domingo de manhã, eu acordei e fui andando até e assistia o culto, né, bem legal, assim, o coral cantando. E quando eu saí da igreja, é bom que se diga o seguinte, nos Estados Unidos só é branco quem tem olho claro, tá? Se a pessoa tiver pele branca e tiver olhos castanhos ou preto, ela é caucasiano, é latino, mas ela não é branca. Então, eu, no caso, eu sou branco, né? Quando eu saí da igreja, tinha um mendigo pedindo esmola,
Eu tirei 25 centavos de dólar, né, e coloquei no chapéu dele lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, merci. Quer dizer, ele sabia que eu era branco, que eu sou branco, mas que eu não era americano, porque o americano branco, ele não vai ali naquele lugar. Né? Porque o americano branco, ele é... Essa história, ela me remete assim, várias coisas, que eu vejo hoje no Brasil, várias pessoas que sequer são brancas, né? Sequer são consideradas brancas, seriam consideradas brancas nos Estados Unidos, e são racistas. Eu acho isso um troço totalmente descabido. E logo depois eu entrei numa loja de roupa usada, também eu fui tratado com muita estranheza, assim, né? Um branco entrando numa roupa usada no bairro negro. Achei que eu não fui, assim, repelido, né? Ninguém me tratou mal, mas eu senti uma certa estranheza, assim, né? De estar ali e as pessoas me olhando, aquelas veredoras, assim. Mas eu acho que é isso. Essa minha mãe preta, né, que é a Zenite, uma pessoa muito importante para mim. Inclusive agora eu estou escrevendo alguns monólogos, assim, monólogos com os meus mortos. Né? Então são coisas que eu gostaria de falar para ela hoje, né, depois de tanto tempo. Semana que vem eu completo 59, tá bom? Depois da exposição dos meus antecessores aqui, Renato, Vinícius, fica até difícil a gente retomar aqui. O cordel é um ótimo fio condutor para isso. E vou dar um exemplo, né? Pode parecer até demasiado infantil, mas eu escrevi esse cordel, que é todo ele metrificado, né? Ele é em sextilha, com 7 sílabas poéticas cada verso. E eu escrevi para o meu filho Pedro. Pedro está com 13 anos agora. Escrevi quando o Pedro tinha uns 10 para 11 anos. Né? E eu peguei, Elias, como mote, ditados populares. Então ele é popular até nisso. O que me orientou, o cordel ele já é popular por natureza. Ele é simples por natureza. E eu peguei uma temática também popular, que são os ditados do cotidiano, mas todos os ditados têm como pano de fundo uma espécie de aconselhamento sobre companhia. Ora, eu como pai, eu estou ensinando o meu filho. Esse cordel foi um ensinamento para o meu filho sobre companhias. Então vocês vão perceber, né, ele é composto de 6 estrofes. Né, muito simples, porque foi feito para uma criança. Tá? Mas para que ela se detivesse sobre a importância de estar bem orientado, de estar seguindo, sabe, Vinícius, o caminho correto. Enfim. Passar em peço. E esse cordel, Adriana, ele se chama exatamente Sobre Companhias. Que diz o seguinte, deixa eu pegar meus óculos aqui, peraí. Meu irmão. Elias, diz o seguinte: falsa amizade é terreno para não se pôr os pés, faz da fortuna desgraça e da sorte faz revés. Me diga com quem tu andas, que lhe direi quem tu és. Evite ter junto a si alguém que não lhe mereça. Não se espere em qualquer um, de uma coisa não se esqueça, pardal que quer ser morcego, dorme de ponta cabeça. Bons frutos não vai colher quem tiver mente imatura. O adágio popular nos diz verdade tão dura, de farelo se sustenta quem com porco se mistura. Procure o melhor caminho, seja honesto, bom e puro. Não dependa de ninguém que lhe prometa futuro, pois até a própria sombra te abandona no escuro. A presença, se ruim, estraga tudo ao redor, impede que a vida tenha um trajeto bem melhor. A má companhia torna o bom mal e o mal pior. Uma boa companhia tenha sempre ao seu lado. Se não tiver, lembre agora do que diz o bom ditado: vale mais andar sozinho do que mal acompanhado. É isso aí, gente. É o meu primeiro livro. E eu faço uma releitura
de muitas historinhas do cotidiano popular. O ditado popular, muita gente deve conhecer, não importa a cor do gato, importa que o gato pegue o rato. Em uma simples carta, o dirigente daquele reino mandou ao seu administrador provincial que se cumprisse a ordem de não mais acontecer naquelas terras os desmandos, os saques e os roubos que vinham acontecendo. Ordenou igualmente que se indicasse para arbitrar tais questões o senhor Prudêncio, homem que se portava diante das contendas com total imparcialidade e diante dos julgamentos com a justiça necessária. O administrador, ao receber a carta, indignou-se e imediatamente respondeu ao rei: Minha Majestade e meu rei, este senhor que indicas para a determinada tarefa não se destaca como a melhor pessoa para desenvolvê-la, pois nunca deu provas de adoração ao rei, nunca se fez presente às cerimônias no palácio, não pertence à nobreza e desconhecemos a sua cor político-partidária. Em resposta, o rei lhe enviou outra correspondência, desta feita contendo apenas o seguinte: não importa a cor do pelo do gato, importa sim que o gato pegue o rato. Do presidente, que falou, então vamos fazer uma votação para ver se vai votar. Eu lembrei de um caso. Meu pai também foi ministro de Eucaristia durante muitos anos. Eu costumo falar que meu pai foi um padre casado. Aqui tem gente que conheceu o meu pai, né? Grande Antônio Levati. O Antônio Levati. Totônio. Meu pai, né? Antônio. O dinheiro que o da Santinha, da festa Santinha pagou seu pai, deve ter depositado no meu gasto. Mas o meu pai fazia parte do grupo de ministros da Eucaristia. E eles tinham uma reunião semanal na Matriz São Paulo, no salão paroquial, que se chamava Círculo Bíblico. Eram 12 homens. Eles se reuniam, lia-se um trecho da Bíblia, né, um evangelho, no caso, e eles tinham que passar aquele evangelho para os dias atuais. E tinha um participante, lá um ministro também, que é o presidente, ele sempre sentava aqui, lá de cá do presidente. E lia-se o evangelho, pode começar o senhor, a pessoa falava o que ele achou daquilo, colocava o escrito, o senhor, o próximo, aqui, até chegar nele. Sempre que chegava nele, e aí, o que o senhor tem para falar? Rapaz, você sabe que eu concordo com todos aqui. Gostei demais da apresentação. Gostei demais da apresentação do senhor Joaquim, gostei demais do que o senhor Irineu falou. Muito bem. Sempre era aqui, toda semana. Começava no sentido, bem aqui. Aí um dia o presidente falou assim: hoje nós vamos começar no sentido contrário. O senhor hoje vai falar primeiro. Rapaz, seguinte, tudo que vocês falarem eu vou concordar. Podem começar a falar, para mim está ótimo. Eu tenho um tio que ele foi uma pessoa assim espetacular, né? O que ele fez, ele foi carne e unha, ele o Juscelino Kubitschek, que era um carne e unha, né? Que era o José Alcino Vicário. E ele, admirador, ele foi um dos prefeitos, ele foi o prefeito mais novo eleito do estado de Minas Gerais, com 23 anos de idade, ele já era prefeito de Mirador, ele teve uma trajetória política fantástica, né? Ele que abriu os discursos, né, do Juscelino Kubitschek à presidência da República, né? E ele
viu, o Rangel, ele sem se declarar deputado, ele foi eleito sem fazer campanha, só porque ele abriu os discursos do Juscelino Kubitschek. Mas é um caso assim muito interessante, e ele era um empresário e no final, né, assim, da vida dele, ele era assessor especial da presidência da Uzi Minas, então estava muito ligado lá no comércio internacional de aço, e ele contou um caso, uma reunião lá da Uzi Minas, que aconteceu quando as minhas primas eram pequenininhas, ele ia a Mirador e queria comprar um cavalinho para as meninas passearem. Ele procurou lá um rapaz que era dono de um animal e chegou para ele e falou assim: quando é que você quer esse seu cavalinho? Aí o rapaz falou assim: ah, doutor Zé Alcino, eu não quero vender o cavalinho, não. Esse cavalinho tem um estima por ele. O Elias é que deveria contar essa história, porque o Elias tem mais assim propriedade, né? Nem tanto. Eu lembrar desse meu sotaque, o que aconteceu lá no mundo rural, vai parecer uma coisa piegas para danar. Enfim, vamos tocar para frente. Aí ele falou: não, doutor Zé Alcino, o senhor fala quanto é que o senhor dá no cavalinho. Eu falei: não, mas o senhor, eu não quero botar preço, né, no seu animal, o animal é seu. Não, mas o senhor fala quanto o senhor quer. Falei: não, mas eu quero comprar esse cavalinho, porque minhas filhas, né, vêm aqui para passear. Pois é, o cavalinho é muito mansinho, e ficou naquele vai e vem, vai e volta, e não desatava aquele nó de jeito nenhum. Até o momento que o homem lá da roça, analfabeto, virou para ele e falou assim: doutor Zé Alcino, não vou botar preço não, porque quem dá bota preço perde 20%. E ele levou esse fato para uma reunião de executivos da Uzi Minas, né? Eu lembrei de um conto do Guimarães Rosa, no livro Sagarana, de um cara, ele vai viver com os ciganos, e ele aprende todos os segredos do cigano para maquiar um cavalo. Então os ciganos, eles compram um cavalo derrubado, né? Assim, um cavalo velho, desdentado, tudo de ruim, e os ciganos conseguem maquiar aquele cavalo e vender por um preço assim, muito acima do mercado. E esse sujeito, ele viveu durante muitos anos, né, com os ciganos. Chegou um momento que ele brigou com os ciganos. Então, a obsessão dele era comprar o pior cavalo que tivesse e vender para os ciganos. E assim ele fez. Ele usou as mesmas técnicas, né, que aprendeu com os ciganos, comprou o pior pangaré que tinha lá, maquiou e vendeu o caro. E depois começou a botar vantagem para todo mundo, né, que tinha enganado o cigano e tal. A partir de então, ninguém comprou mais um cavalo dele, porque ele enganava até os ciganos. Interessante, né? Nós perdemos um grande contador de casos, né? Rolando por sensacional. Nossa, aquele cara era fantástico. Rapaz, um cara sensacional. Ele apresentava o Som Brasil, né? E Senhor Brasil. Senhor Brasil, né? Senhor Brasil. Mas é que, fora de sério, o Rolando Boldrini, até o jeito dele contar, né, rapaz? E você entrava tanto na história. É um caso Exatamente. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esqueci desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esqueci que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade, né? Ficou famosérrimo com essa. Parece Será que não foi Cora Coralina que pôs essa pedra lá, não? Foi? Cora Coralina? Porque no caminho de Cora Coralina sempre tinha uma pedra, né? Ela cita muito pedras, né, nos seus poemas. Você
falou disso no elogio acadêmico, e depois lendo e vendo documentários sobre Coralina, muitos poemas têm a palavra Sempre cita pedra. pedra. Muito. E aí, para finalizar a minha parte aqui, ele escreveu Confidência do Itabirano. Carlos Drummond de Andrade, nascido em Itabira. Confidências do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Vou falar uma coisa sobre Itabira, que eles fizeram uma fotografia da prefeitura e atrás da prefeitura tinha um morro imenso. Essa foto foi feita tipo 1950, coisa dessa. E em 1992, eles fizeram uma foto da prefeitura, no lugar desse morro tem uma cratera imensa, o morro não existe mais. Então, o minério todo, né, que está indo embora. Pois é. Um negócio assim, descabeçado. E aí houve. E aí, oi? Tipo assim, a terra é plana. Tipo. Pra Tipo, lá, tipo, pra lá. tipo da parecido. terra plana. Cara, eu tive aquilo ali sem querer te cortar o som. Mas tá cortando. Eu tive aquilo ali analisando. Eu falei, isso é contrário da pessoa querer aparecer demais. Você não está fazendo nada. Você não está conseguindo fazer nada. Isso é um orgulho de ser conservador, né? Aí você fala, Isso é fogo no Você é rabo. uma anta. Você fala assim, eu vou implicar com isso aqui, porque de repente isso vai me dar um. Vai dar. Chega o saio pela culatra. Mas aí, Se der certo. mas aí está um movimento contra, um movimento contra a arte, mas como é isso que a pintura ia ser apagada? Mas como você apaga uma pintura? Ela ia ser pintada, não existe, né? E o Arthur, ele brilhantemente, ele fez uma live convocando as pessoas a ocuparem a Câmara de Vereadores contra isso. Essa live teve 35 mil visualizações. Aí eu estive lá na Câmara de Vereadores, eu nunca vi aquela Câmara de Vereadores com tantos jovens. Era um momento lá da votação da minha passagem também, aquela atrás que foi. Mas assim, culturalmente, sabe, os jovens que fazem a arte de Muriaé, essa arte que é uma arte marginalizada, estavam todos presentes lá. Então, nesse momento, eu queria que o Arthur viesse aqui para ele falar. Ele vai vir, ele é um garoto muito tímido, né? Mas ele vai vir falar, e depois eu gostaria que o Rangel, apenas 3 vereadores lá no plenário do seu estive lá presente, se manifestaram a favor. Foi o Rangel, foi a Miriam Fanchini e foi o Reginaldo Rodrigues, né? Outros vereadores, assim, adolescentes, eu não vou nem falar adolescentes não, porque adolescentes, assim, infantilmente, saíram, cara, do plenário. Eu nunca vi um negócio dele. Até o presidente
da Câmara abandonou, cara. A Câmara ficou acéfala naquele momento. Foi, primeiramente, eu preciso dizer que depois do ocorrido, né, eu falei com o Reginaldo, com o Evangelho, que essa possibilidade que tinha de tentarem passarem o time por cima e impedirem outras pinturas, que inclusive já estava com plano, inclusive o João, @joãov.art no Instagram, que fez as pinturas que está ali no viaduto ali da rodoviária, já estava com planos ali de fazer mais uma pintura, inclusive ele também fez uma lá na entrada lá do bairro Gaspar. Foi uma coisa assim, tipo, a real, eu fiquei sabendo dessa possibilidade no campeonato de skate. Eu falei lá. No campeonato de skate que o Rangel falou, o Evandro acabou falando também sobre. Quando eu cheguei em casa depois daquele dia, eu já peguei meu pedestal, botei o celular e falei. E o mais curioso é que nesse final de semana que aconteceu isso tudo, eu estava completamente sem voz, eu não estava conseguindo falar direito, mas foi muito bom ver que aqui em Muriaé a gente tem pessoas, né, além de nós artistas, porque o Rangel, além de delegado, ele é artista também, músico, é baterista assim como eu. Cordelista, poeta, que se interessam, porque quando eu era criança, eu cresci numa Muriaé que tinha eventos e tinha várias manifestações culturais, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. E quando a gente tenta trazer isso de volta, vem meia dúzia de alienados. Eu vou deixar. Eu vou olhar para você me coordenar, porque senão eu não vou ser muito. Eu vou quebrar o decoro, né? Como vocês falam lá na Câmara. E uma meia dúzia de alienados ali que lamentavelmente. E ali no momento eu percebi que a real importância da gente ter ido foi para dar suporte à Thalita, que é uma das artistas aqui de Muriaé que encabeçaram o projeto. E ela foi falar, ela estava lá, subiu naquele púlpito ali para dar o depoimento dela, que foi um depoimento emocionante, foi lindo. E a nossa presença ali foi assim, ela foi essencial para endossar a palavra dela, e ela foi essencial também para um dos acontecimentos mais lamentáveis que eu já vi nessa cidade, que foi o presidente da Câmara debochar de todo mundo que estava ali, que a gente aplaudia. Você lembra muito bem disso, né, Angel? A gente aplaudia e eu não lembro quem, eu acho que foi até ele, não sei se foi ele, falou assim: a gente queria que vocês não aplaudissem, porque isso pode atrapalhar. E o Rangel foi um dos caras que defendeu. Não, eles podem por causa disso, daquilo, não pode atrapalhar, mas a gente não estava atrapalhando a pessoa. Sem demorar, irei fazer citação aqui desse poema, que eu acho muito interessante, e de outros também, logicamente. Não irei demorar muito. O primeiro que eu gostaria de citar para vocês é o poema Político Sacana. Por qual motivo eu escolhi esse poema? Dado esse ano de eleição, que foi um ano muito conturbado para todos nós, um ano de muitas polêmicas, um ano muito, digamos, dinâmico, escrevi esse poema e foi publicado um dia antes do segundo turno. Olha que coincidência. E aqui fala os cuidados que nós devemos ter com o político sacana. As coisas que dão asas são tantas, que se o leitor não votar, vira uma anta. Indo dormir sem uma mísera manta, quem saiba, seja a sua alegria, aprender e votar adianta. E assim, ver que o político sacana vive a enganar com pastel e caldo de cana, chamando todas as avós de dona, quem saiba um dia, tudo o que contemple seja as grades de uma cana. Então esse poema eu publiquei neste ano, é bem curto mesmo, eu estou sendo bem dinâmico na escrita, porque eu tenho poemas muito longos também, e os curtos, pelo que eu pude observar, com base em alguns estudos acadêmicos, alguns artigos que eu pude ler e participar também,
as pessoas têm mais facilidade de decorar, de entender a mensagem e de falar assim, peraí, é isso aí mesmo, certo? Então esse poema aqui é uma crítica social que eu faço a todo o sistema político que nós temos no Brasil, e nós sabemos muito bem que os políticos lá em cima, da alta esfera, muitas das vezes corrompem, e se corrompem também, e não são punidos. Então isso é para alertar todos nós sobre os malefícios que infelizmente há em Brasília. Um outro poema que eu gostaria de citar... Só lá também, em Brasília. Eu quero, né, eu não vou deixar mais amplo, mas a questão lá em Brasília está bem feia mesmo, gente. Vou citar um outro aqui também, não irei citar todos, só apenas mais um, tá, pessoal? Como é que é o nome do título desse poema? Político Sacana. Eu queria ofertar ele ao Carlos Delfim. Boa, concordo. Se Deus quiser, Vai conseguir sair do Deus quiser, vai ser caçado. Vai ser caçado, se Deus quiser. Gostei. Pode fazer. Quer fazer um comentário, professor Nicodemus? Gostei, muito bom. Muito bom. Bezerra da Silva tinha um também que é uma coisa que eu Sim. E eu me inspirei muito nesses poemas. Eu escrevi muitos sonetos também. Eu não me perco na questão da metrificação. Por mais que na faculdade que eu estudei foi a UF, Universidade Federal Fluminense, eu tive professores que detestavam o soneto, porque, segundo eles, não, está muito ligado à tradição, está muito ligado ao parnasianismo. Então nem todos gostam disso hoje. As pessoas gostam de versos mais livres. Mas eu gosto de ter essa dinâmica. Tem versos livres e também sonetos, também, algo bem metrificado, bem calculado, acho muito bacana. Tem toque, tem toque. Exatamente. Eu me inspiro muito nas obras de Gregório de Matos de Guerra. Inclusive, Gregório de Matos de Guerra, né, ele foi um bom ativista, digamos assim, social também, e escreveu muito em sonetos. Mas enfim, não estou aqui para lecionar hoje. Eu vou citar aqui também um poema que eu escrevi esse ano, que foi publicado também pela Talp, que o título é o seguinte: Lampejo da Salvação. Este poema é um pouco forte, em qual sentido? Porque eu faço menção às pessoas que infelizmente sofrem de depressão. E para quem não sabe, eu perdi um irmão para o suicídio. Ele sofria de depressão, né? Que Deus o tenha por conta disso. Mas então eu escrevi esse poema, ele é algo que mexe comigo profundamente, né? Mas eu falei assim, vou escrever algo que vai mexer um pouco com as pessoas também, e vai denunciar, digamos, essa sensibilidade, né? Que é a depressão, através da escrita. Por que não entrarmos, né, dentro da literatura e divulgar esses conteúdos são muito importantes? Pois bem, Lampejo da Salvação. A dor que não passa é devaneio que assola, de janeiro a dezembro. Uma fatiga que se apossou da fria sombra que me assola. Há dias sinto frios e com eles arrepios, um turbilhão de calafrios que ressuscita a sensação de mergulhar no profundo rio. Frio e escuro, do mal que se apossou das lindas expressões de minha alma. Rio de tudo, com todos os risos que há. Almejo um lampejo, com a esperança de me salvar. Tendo a convicção de navegar nos calorosos abraços que há. Pessoal, muito obrigado. Eu não vou ficar muito tempo. Agradeço muito pelos aplausos. Ficar muito tempo aqui hoje, porque eu tenho que viajar amanhã, mas eu vou ficar mais uns 20 minutinhos aqui corrido para disfarçar, tá? Mas eu agradeço muito e também agradeço também uma outra premiação que eu tive esse ano, literária também, que foi pela deixa eu lembrar, são tantas instituições, né? Que é a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Inclusive estive palestrando para eles, claro, pela internet, né? Neste ano. Então é isso, muito obrigado a todos e boa poesia. Sinto só em meio da multidão. Não tenho quem fala meu idioma, nem alguém que alegra meu coração. É uma doença sem dor e sintoma. Alguém passa por mim e vai embora como um corpo transparente. Uma fumaça, um gás que evapora. Uma sombra que passa de repente. Sinto sozinho perdido no espaço quando alguém olha para mim como se fosse um poste de aço. Não consigo viver a vida assim. Sinto um grão de areia no deserto, uma andorinha voando sozinha, uma gota de orvalho em uma flor, uma pluma de algodão branquinha.
Sinto uma árvore sem raiz, um peixe morando fora da água, um coração vazio sem sangue, um alguém traindo sem mágoa. Sinto sozinho na imensidão, como uma folha nas águas do rio, como a vela apagada, sozinha em um lugar sombrio. Sinto desprezado ao meio da multidão, como uma borboleta sem flor, como um celesteiro sem viola, na madrugada à procura de amor. Obrigado.